Prezados irmãos, prezadas irmãs, uma vez mais estamos aqui para estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje nós estaremos estudando o capítulo 3, itens 1 e 2. Neste capítulo, onde o Evangelho nos fala no item 1, há muitas moradas na casa de meu Pai. E no item 2, nos fala sobre as diferentes estados da alma na erraticidade. Então vejamos bem, nós vamos falar a respeito de uma afirmativa de Jesus que está em João, no capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, quando Jesus deixa bem claro, dizendo aos discípulos, porque eles estavam enfrentando inúmeras dificuldades, inúmeras aflições, eram grandes as perseguições, todos eles enfrentando inúmeras lutas para implantar o reino de Deus sobre a face da terra. Então Jesus, percebendo a ansiedade dos discípulos, ao mesmo tempo o medo, ao mesmo tempo o que fazer diante de tantas perseguições, como agir, Jesus, o médium de Deus, que tudo observava, que tudo via, observando essa preocupação dos discípulos, disse: não vos turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede em mim. Há também muitas moradas na casa de meu Pai. Vejamos bem, Jesus está se referindo ao universo de uma forma geral e às inúmeras moradas na casa do Pai, que é o universo. Ele nos fala de todas as moradas, de todas as regiões existentes na vida espiritual, falando sobre a pluralidade dos mundos habitados e, ao mesmo tempo, falando da imortalidade da alma. E continua Jesus dizendo: se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar, e depois que me for, e que vos tiver preparado um lugar, eu retornarei, e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, vós aí também estejais. Então ele, observando a aflição dos discípulos, disse a eles: não vos turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, há muitas moradas na casa de meu Pai. E se não fosse assim, eu não vos teria dito o que estou falando. Ou seja, eu vou preparar-vos o lugar. Então ele deixa bem claro que ele iria, que ele seria condenado, que ele retornaria para a vida espiritual, e iria preparar o lugar, porque todos haveriam de regressar à vida espiritual. E Jesus deixa bem claro: e eu retornarei, não novamente numa nova encarnação, não novamente como muitas pessoas estão esperando Jesus até hoje. Jesus já veio, cumpriu com a sua missão, mas ele deixa bem claro aos discípulos: eu vou preparar um lugar. E quando estiver pronto esse lugar, eu vou voltar, retornarei e vos levarei comigo. Ou seja, Jesus deixa bem claro aqui que todo o nosso processo evolutivo em busca do nosso aperfeiçoamento espiritual. É óbvio que ele sabia que cada discípulo haveria de enfrentar as suas aflições, as suas dificuldades, e com o aperfeiçoamento moral de cada um, eles fariam jus por alcançar uma região boa na vida espiritual. E o próprio Jesus, que é o pastor da alma humana, haveria de retornar para buscá-los e conduzi-los à vida espiritual. E ele deixa assim: aonde eu estiver, para que vós também estejais comigo. E é assim que Jesus tem feito ao longo do tempo. Neste capítulo 1 deixa bem claro que Jesus nos fala da vida espiritual,
das muitas moradas que existe nessa vida espiritual. E é óbvio que no item 2 deste capítulo 3, do item 1 que nós estávamos vendo, no item 2, Jesus fala das diferentes estados da alma na erraticidade. Ou seja, ele deixa bem claro para todos nós, a casa do Pai é o universo, repleta de inúmeras dimensões, de inúmeras moradas. As diferentes moradas são os mundos que circulam o espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Ou seja, ele deixa bem claro, o mestre, que há muitas moradas. Os benfeitores na codificação esclarece Allan Kardec que a casa do Pai é o universo, repleta de inúmeras dimensões, que esses mundos que circulam o universo são moradas para os espíritos. Então, cada mundo que circula o universo, ele é repleto de inúmeras dimensões, e cada dimensão recebe esses espíritos de acordo com seu estado interior, de acordo com o adiantamento moral e correspondente daqueles espíritos. Nós habitamos o mundo de provas e expiações, ou seja, é um mundo apropriado, adequado para a situação que nós nos encontramos neste momento. E este mundo físico que nós vivemos, de provas e expiações, é o mundo que nós necessitamos para evoluir. Mas em torno desse mundo, há o mundo espiritual. E André Luiz nos fala das inúmeras dimensões que em torno do planeta Terra, há 7 dimensões espirituais, nos fala André Luiz em suas obras. E nessas dimensões espirituais, existe em cada dimensão uma categoria específica de espíritos de acordo com o adiantamento moral de cada um numa situação diferente do outro. Mas a vida, como dizia Chico Xavier, ela existe em toda a casa planetária, em todo o universo. E Jesus deixa bem claro isso, que ele iria preparar lugar para recepcionar a chegada dos abnegados discípulos dele e de todos aqueles que servem a sua mensagem. Então o item 2 nos fala dessas infinitas moradas na vida espiritual. Também nos fala o Evangelho segundo o Espiritismo, independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso, o desgraçado do espírito na erraticidade. Ou seja, nós estávamos falando da nossa condição moral, do nosso aperfeiçoamento espiritual. Nós estamos no mundo de provas e expiações buscando o nosso melhoramento, o nosso crescimento espiritual. Mas numa vida espiritual, numa dimensão espiritual em torno da Terra, nós vamos observar espíritos em situações de alegria, de paz, em estado de venturoso, ou também nós vamos observar espíritos em situações de sofrimento, na erraticidade. A erraticidade é a vida espiritual, o mundo dos espíritos. Então, isso vai depender muito da nossa condição íntima, do nosso esforço pessoal. A felicidade ela está em nossas mãos e vai depender das nossas atitudes qual será a nossa situação na vida espiritual. Por isso que Jesus deixa bem claro que a cada um será dado segundo as suas obras. E continua aqui a leitura do Evangelho. Conforme se acha este mais ou menos depurado e despreendido dos laços materiais, variarão ao infinito, ao meio em que ele se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente e as percepções que tenha. Ou seja, para estarmos bem na vida espiritual, precisamos estar desapegados das coisas materiais. Quanto mais despreendido estivermos,
melhora a nossa situação na vida espiritual. Caminharemos com menos dificuldades, com mais facilidade diante da imortalidade da alma. Continua o Evangelho segundo o Espiritismo, nos falando sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Vejamos aqui o que os Espíritos disseram a Allan Kardec. Enquanto os uns não podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplandecente claridade do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal atormentado de remorsos e pêsares, muitas vezes insulado, sem consolação, separado dos que constituem objeto de suas afeições, pena sob o guante dos sofrimentos morais, e o justo, em convívio com aqueles quem ama, flui as delícias de uma felicidade indizível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas e nem localizadas. Então vejamos bem, o justo, o bem-aventurado, o homem de bem, quando desencarna, ele prossegue na vida espiritual com tranquilidade, ele prossegue ao lado de suas afeições, ao lado daqueles espíritos que ele ama, aqueles espíritos que estão em condições boas, vêm socorrê-lo, envolvê-lo e conduzi-lo a uma esfera espiritual de mais tranquilidade, porque esse espírito, quando esteve na Terra, ele fez jus por merecer essas dimensões boas da vida espiritual, porque foi uma pessoa de bem, praticou a caridade, enquanto os maus, aqueles que ainda não conseguem se desvencilhar da matéria, eles continuam aqui em torno do orbe terreno, vivendo a vida como se estivessem encarnados. André Luiz nos fala assim que em torno do planeta Terra, no livro Nosso Lar, há uma crosta escura, um cinturão escuro. Isso tudo, meus irmãos, é essa atmosfera espiritual que é formada em torno da Terra, é formada com o pensamento desses espíritos. Deus não cria regiões infelizes. Deus nos concede a oportunidade. As regiões infelizes, os lugares de sofrimentos, somos nós que vamos criando com a força do nosso pensamento. Então, em torno da Terra existe uma grande quantidade de espíritos ainda culpados, ainda enfrentando o remorso, ainda envolvido por trevas interiores, ainda sofrendo através do sentimento de culpa. Muitos ainda não conseguem prosseguir porque ainda não conseguiram se desvencilhar das questões materiais. Mas assim que conseguirem, eis que a espiritualidade se mostra presente para ajudá-los a prosseguir na vida espiritual. Basta a gente recordar de André Luiz, que ficou ali no umbral mais de 8 anos, sofrendo, naquela situação de muito sofrimento, de muita dor, de muita aflição. Ele vivia nas regiões próximas da terra, que nós chamamos de umbral, e quando ele cansou-se daquela situação, envolvido pelo pensamento da prece, quando ele orou, mudou a sua condição mental através da oração, ele entrou na sintonia dos benfeitores espirituais. E naquele momento, então, ele conseguiu enxergar a presença dos amigos espirituais que vieram socorrê-lo e o conduziram à região espiritual, que é a colônia Nosso Lar, um lugar de mais serenidade, de mais tranquilidade. Então, todos nós vamos alcançar isso. O importante é que Jesus deixa bem claro que há muitas moradas na casa de meu Pai, que a morte não é o fim, que a vida continua, que existe a pluralidade de mundos habitados e as regiões espirituais que existem em torno dos mundos, dos planetas que circulam o universo, que é a casa de Deus, que é a morada do nosso Pai Celestial,
e que todos nós temos a nossa oportunidade de evoluir, de crescer, basta nós fazermos a nossa parte. Então, que o nosso Mestre Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Até o nosso próximo estudo.